Olá, designer, tudo bem? Vim fazer o tutorial sobre o layout 7 e 8 para mostrar as regras, o que precisa se manter, o que pode ser modificado, conforme eu expliquei nos outros. Então, o layout 7 é esse. Esse aqui é o layout que mais dá para fazer modificação, vamos dizer assim, porque é um layout que, se tu sempre fazer o mesmo, fica muito repetitivo e fica chato de ver. Então, esse aqui, o layout inicial dele, quando foi criado, foi dessa forma aqui, onde eu tinha a imagem atrás, o texto com o traçado bem grosso na volta e na frente, no caso, né? Tapando a profundidade dela. Então, a gente já estava fazendo assim no começo, só porém estava ficando muito repetitivo, então eu comecei a fazer algumas modificações. Mas falando em regra, o que é que não pode ser modificado? Fundo. O fundo não pode modificar. Sempre que for fundo branco ou tiver alguma coisa em preto, não troca a cor. A cor se mantém. Então, por exemplo, esse fundo branco aqui, ele é de papel amassado, tem alguns detalhezinhos e ele não pode ser modificado, certo? Então, o que vocês vão modificar? A imagem que for colocada na frente. Eu sempre adiciono essa sombra aqui atrás, que é adicionar isso aqui. Ah, Stephanie, mas como é que faz? Vocês vão duplicar a imagem, tá? Você pode ver que tá duplicado. Vocês vão vir aqui em sobreposição de cor, tá? E botar em branco. Colocando em branco, vocês vão só pegar e vão arrastar pro lado, ó. Ó, tá aumentando a grossura, certo? E aí eu sempre, tipo, duplico 3 vezes. Ah, dupliquei mais uma pra puxar pra esse outro lado aqui. Dupliquei mais uma pra puxar um pouquinho pra baixo. Por que que eu faço isso? Porque fica melhor. Ah, mas e se eu ir pelo traçado? Às vezes o traçado fica horrível, tá? Às vezes o traçado marca muito alguns detalhes que não tem necessidade. Então eu sempre prefiro fazer dessa forma. E aí eu adiciono, nessa camada aqui, eu adiciono uma sombra, né? Ó, nessa daqui, se vocês olharem aqui, tem sobreposição de cor e sombra projetada. Então eu venho aqui nos efeitos, aperto em sombra projetada e crio uma sombrinha, porque dá uma impressão de adesivo, uma impressão que ela tá mais pra frente, sabe? E fica bem legal. Sempre adiciono uns emojis na volta. O emoji é conforme a escrita, então eu adicionei desses dois coraçõezinhos e um emoji de beijinho. Sempre usem emojis atuais. Tem uns emojis que dão muita impressão de antigo, de coisa estranha, sabe? Então sempre tentam usar emojis atuais. E também é regra você sempre adicionar um retângulo com o assunto. O assunto é harmonização facial, então eu adicionei um retângulo botando harmonização facial aqui. Vou mostrar outro layout para vocês que continua sendo o mesmo. Ó, esse aqui muda bastante do outro, certo? Mas as regras continuam igual. Quais são as regras? O fundo, o retângulo com o conteúdo e aqui embaixo, no caso, é o tracejado. Ai, Stephanie, mas a frase ficou muito longa. Às vezes não tem o que fazer, tá? Às vezes acontece. Mas ficou legal, não ficou ruim. Ah, mas esse daqui tu falou que a regra é botar botar a sobreposição traçada aqui de branco. Sim, é regra, mas tem alguns que não fica legal. Então, por exemplo, nesse eu tentei e não ficou legal. Então, eu preferi somente adicionar uma sombra e ficou melhor, certo? Então aqui está falando sobre alimentos que devem ser evitados. Vamos ver outro exemplo aqui. Ó, para vocês verem, ainda dá para ver identidade visual, porém tá diferente. Então, qual que é a identidade visual? Fundo, o retângulo, que... Ah, esse aqui não é o conteúdo porque é falando sobre harmonização, porque a harmonização tá aqui e é o qual que tá falando que é sobre mitos. Então, eu adicionei um mito sobre dentro do retângulo e a harmonização facial, puxando um pouquinho do arredondamento em cima com esse tracejado. Ah, mas eu não lembro como é que faz esse arredondamento aqui, por exemplo. Mesma coisa, Ctrl T, aperta nesse trocinho aqui, vai ter as opções. Aqui tá onde tu vai mexer, se tu quer botar mais para baixo, se tu quer botar mais para cima. Então aí fica como vocês acharem que vai ficar melhor visualmente, certo? Ai, mas como é que faz esse tracejado grosso? Fácil. Efeitos, traçado, põe a cor e mexe na grossura aqui em cima, ó. Ó. E aí vocês vão ver qual que vai ficar melhor, ok? Então, eu acho que desse layout é isso. Deixa eu ver se eu acho outro exemplo aqui que ficou diferente. Aqui, não, não mesmo, só um minutinho. No Dicas ficou bem... Não, foi no clareamento. No clareamento ficou bem diferente esse layout. Olha para vocês verem. Olha como ficou esse. Eu botei uma pessoa assim, botei o tracejado na volta, porque nesse ficou legal.
Porém, eu botei somente de um lado para dar uma impressão de sombra branca, botei a sombrinha, adicionei ela com uma escrita de um traço fininho, aqui um traço mais grosso, botei somente traçadinhos aqui para baixo e a regra do retângulo em cima, falando sobre o assunto. Então, nesse layout dá para brincar bastante em relação à criação, tá? Só que sempre tem a parte da identidade visual que a gente mantém, né? Então dá pra gente perceber que ambos os três sempre têm semelhança, tá? Agora a gente vai falar sobre o outro layout. Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu mostrar esse aqui também, ó. Esse aqui eu fiz diferente, né? No caso, o traçado da parte ali em relação da voltinha. Então, ficou dessa forma aqui. Botei a pessoa mais para baixo, adicionei uma sombrinha. Ai, Stephanie, por que tu não adicionou o negocinho branco nessa volta? Gente, tem muito detalhe, né? Olha aqui pra vocês verem. Muito detalhe do cabelo dela por ser cabelo ondulado. Tem muito detalhezinho. Então ia ficar muito estranho os detalhes dessa bordinha branca. Então eu preferi adicionar somente a sombra na parte de trás. Regra. Fundo do retângulo aqui. E pode adicionar um tracejado. Então esse layout dá pra brincar bastante. Deixa eu ver quantos minutos já deu. 6 minutos, tá ok. Vamos ver o outro layout agora, que é esse daqui, tá? Esse aqui, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Eu esqueci de abrir, né? Só um minuto. Então, esse layout aqui, eu acho que é o layout 8, se eu não me engano. Esqueci agora a numeração que a gente parou. Mas esse layout, o que é regra? Não pode ser modificado. Essa sobreposição à cor com uma imagem atrás. Ah, Stephanie, então a imagem atrás não pode ser mudada? Pode. A imagem atrás tá aqui, ó, gente. Ó. Se eu desabilitar, fica somente cor. Essa imagem pode ser mudada até melhor, porque dá sempre a impressão que o fundo é diferente, que a imagem, que a arte em si é diferente, assim não fica um padrão tão padrão, sabe? Então essa imagem atrás pode ser modificada, como essas artes é de dentista, então eu sempre usava um consultório, sempre consultórios diferentes para dar uma impressão de artes diferente. Então eu sempre adicionava essa imagem aqui atrás e botava um pouco de desfoque, porque tipo, se eu tirar o desfoque, deixa eu ver se vai aparecer. Ó, pra vocês verem, fica muito nítida as coisas. E não fica legal, cara. Tem que ter um desfoque pra ver que a principal imagem que tem que ser observada é essa daqui. Mas a imagem atrás fica com um efeitozinho de profundidade. Aí, Stephanie, mas como é que faz essa camadinha na frente? Simples, simplesinho. Tá vendo aqui, ó? Tem duas camadas em azul, certo? Ah, eu quero mudar a cor, porque, né, tem a troca de cores, eu vou mudar em vermelho, vou botar em azul. Venho aqui, né, nesse coisa, sobreposição de cor. Calma que tá carregando. Venho aqui, aperto no negocinho e dou Ctrl V, porque eu copiei o código. Tu sempre copia o código. Aí tu coloca o código aqui, ok. Não vou apertar aqui porque tem branco. E depois eu duplico essa camada. Eu sempre excluo a de baixo, né, e duplico. Dou Alt, arrasto, entendeu? Ó, tá, deixou mais forte. E pronto, né? Criou o fundinho da cor, que é da troca de cores. Falando sobre aqui a parte da diagramação, da tipografia, eu sempre faço ela assim, tá? Deixo ela um pouquinho mais ladeada. Se vocês pararem para reparar, aqui dentro tem impressão de papel amassado. Isso é regra, não pode ser tirado, tá, gente? Tá aqui, ó, até, ó. Elas estão tudo colocadas para dentro das escritas, ó. É bem ruim de selecionar ela assim, tipo, sem o negocinho. Então, eu sempre venho aqui na ferramenta de texto e clico aqui para conseguir modificar a escrita. E pronto, tá tudo certo. E sempre mantenho, tá? Então fica dessa forma, que eu sempre uso uma pessoa sem fundo, né, PNG, e adiciono uma sombrinha. Teve alguns que eu até adicionei um tracejado. Deixa eu ver se eu consigo achar um aqui pra mostrar pra vocês. Ó, esse aqui, por exemplo. Vocês podem ver, esse aqui é bem diferente, né? Esse aqui, vocês podem ver que tem uma identidade visual. Ó, o consultório atrás. Esse consultório tá aqui. Deixa eu botar no azul. O consultório. O estilo da fonte tá aqui, e aqui eu adicionei porque fica melhor. E aqui eu adicionei um traçado, tá? Então vocês podem ver que sempre se mantém uma identidade visual. Deixa eu mostrar outro, deixa eu ver no estética. Só um minuto. Acho que é aqui. Ó, bichectomia. Adicionei uma pessoa sem PNG aqui. Botei uma sombrinha. Aqui eu coloquei esse efeito pra ficar legal.
É aquela coisa, não tem regra, tu que sabe, mas sempre tem essas regrinhas que é da identidade visual. Adicionei uns emojis e tá tudo certo. Deixa eu ver outra. Ó, essa daqui eu já mudei a cor desse daqui, tá? Também fica da opção de vocês. Porque às vezes fica melhor, fica mais legal, diferencia um pouco. Então fica legal, tá? Adicionei uns emojis na volta. Então a gente sabe o que é o padrão que não pode ser modificado. É sempre ter uma imagem atrás, uma sobreposição de cor, a fonte com papel amassado. Isso é regra. Agora, como tu vai organizar a diagramação e o restante, isso aí fica de opção de vocês, tá? Então, esses dois layouts tá pronto, tá explicado. Qualquer dúvida é só chamar.